Seguindo a sequência de vídeos mostrando as atualizações da nova versão do CorelDRAW, o Corel 2019, nós vamos continuar fazendo a utilização das abas de propriedades e de objetos dentro do CorelDRAW. Vamos explorar mais um pouco dessa questão de efeitos em tempo real, e testar algumas coisas, algumas texturas. Vamos ver como é que ele se sai aqui aplicado em textos, tá? Depois eu vou criar outros vídeos aplicando também em imagens e criando coisas mais trabalhadas, tá? Vou pegar a ferramenta de texto aqui, vou digitar aqui uma palavra qualquer, vou digitar em caixa alta mesmo. Vou mudar aqui para uma fonte mais cheia, pode ser até essa aqui mesmo. Vou dar 2 cliques aqui na ferramenta de retângulo, só para poder criar um fundo ali. Vou dar o tom aqui de azul, remover o contorno. Vou pintar essa palavra aqui com um tom tipo rosa aqui, salmão. E vamos começar a trabalhar algumas questões de efeito aqui. Na aula passada, eu apresentei para vocês essa ferramenta aqui de bloquear sombra. Está presente também na versão 2018. Vou pegar essa ferramenta e vou aplicar uma sombra aqui, aqui para baixo. Eu vou clicar e arrastar aqui para baixo, deixar mais ou menos aqui, vai ficar funcionando parecido com uma extrusão, tá? Deixar mais ou menos desse jeito aqui, tá interessante. E a gente vai aplicar agora algumas texturas aqui, tá? Mas antes disso, eu vou dar um Ctrl K para poder separar essa sombra, tá? Esse sombreamento da palavra principal. E aí, novamente, eu vou pegar a ferramenta de bloquear sombra e vou aplicar uma sombra aqui na própria sombra aqui de baixo. Então, eu vou clicar aqui e arrastar aqui, tá? E aí eu vou controlando aqui. Deixa eu colocar um pouco mais para o lado. Pronto, deixar mais ou menos aqui assim. Pronto, aqui já está interessante. Vou usar o atalho Ctrl K de novo para poder separar. E aí a gente tem 2 sombras, tá? Nessa daqui eu vou pintar de preto e vou aplicar uma transparência uniforme, tá? Para deixar mais clarinho assim, para ficar um efeito melhor, Vou deixar aqui no centro. Bom, agora a gente vai começar a aplicar os efeitos nessa camada aqui de cima. É importante eu mostrar para vocês essa aba de objetos, porque ele trabalha com camadas. Então a gente começa a perceber aqui, a camada de texto, a camada curva, ou seja, é um objeto em curva, tá? Esses dois. E aqui embaixo é o retângulo que a gente está trabalhando, o background. Bom, então eu vou começar a aplicar o efeito no texto. Só para título de informação, por aqui também a gente pode alterar a ordem desses objetos. Por exemplo, se eu quiser que esse objeto de curva fique em cima do texto, basta que por aqui mesmo eu arraste ele para cima do texto. E aí ele sobrepõe o texto, ok? Isso aqui é só a título de informação mesmo. Bom, com a camada de texto selecionada, eu vou mudar para a barra de propriedades. Vamos aplicar aqui alguns efeitos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente começar a enxergar melhor. Vou clicar aqui na tecla de mais e vamos começar aqui por textura. Vamos aplicar aqui uma textura de pele de elefante. Vamos ver como é que fica aqui. Olha só que legal. Um efeito bem bacana, é instantâneo, ele vai caindo aqui. Aqui a gente tem um ângulo aleatório, tá? A gente pode modificar aqui, ele vai mudando o ângulo, da textura, e isso é bem legal. A gente também pode alterar a cor, tá? Então essa cor aqui é interessante, é claro que fique um tom mais escuro, ou um tom que tenha um contraste com o fundo, porque senão não fica tão legal. Então eu acho que o preto realmente é o que fica melhor aqui. E olha só que bacana, um bom efeito. E o interessante, que eu mais gostei disso, é que os efeitos ficam em estilos de camada, tá? Então você pode editar novamente aqui, ou seja, você não trancou o objeto. Você pode dar um clique aqui, fazer a edição ou ocultar esse efeito, tá? E também aqui embaixo você pode remover, tá? Então vou deixar ele oculto aqui por enquanto e vou adicionar um outro efeito para a gente ver, começar a testar outros efeitos aqui dentro do Corel. Então aqui a gente tem outras texturas, vou testar essa aqui de calçamento para a gente ver como é que fica. Olha que bacana, que textura legal, tá? A gente pode diminuir aqui a aspereza, deixar um pouco mais fininha, ou também pode aumentar o tamanho, tá? E deixar mais áspero ainda. Aqui a gente pode controlar a largura, da argamassa, isso aqui é bem interessante, ó. Vou diminuir aqui só para você ver como é que fica. Olha só, ele vai fazendo alterações aqui. Vou colocar aqui o valor de 20, por exemplo. Aqui embaixo a gente pode mudar a direção da luz. E é bem legal também esse efeito. Vamos testar outro aqui. Vou clicar aqui em mais. Vamos ver aqui distorcer. Vamos ver blocos aqui. Olha só que bacana. Bem interessante também. É um bom efeito.
dá pra gente usar em diversos trabalhos. Vou dar um OK aqui. Olha aí que bacana. Vários efeitos aqui, bem legal. Vou ocultar aqui, vou clicar aqui mais. Tem um efeito muito bacana aqui chamado de cristalizar, eu acho bem interessante ele. Vou vir aqui na aba de criativo e vou clicar aqui, ó, cristalizar. Olha só que legal. Bem bacana, é tipo aqueles efeitos de low poly, na verdade. Bem interessante, né? E a gente faz isso tudo com poucos cliques, né? E isso que é o mais interessante dessa nova versão do Corel. Eu vou ocultar aqui também, para a gente testar aqui outros efeitos. Então aqui a gente tem a aba de contorno, transformação de cor, câmera, desfocar e tem o efeito 3D ali em cima, que também é bem interessante. Em cada ícone desse, em cada opção dessa, tem o seu submenu. Eu vou aplicar aqui, por exemplo, um desfoque nessa sombra aqui de baixo, só para a gente ver como é que fica, tá? Nessa aqui que está mais próxima. Então vou selecionar ela, vou vir aqui em mais e vou clicar aqui em desfocar e desfocagem gaussiana. Vamos aplicar aqui um desfoque nessa sombra aqui de baixo. Olha que bacana, tá? Bem interessante também. Deixa eu aplicar nessa última aqui para ver como é que fica. E a partir disso aqui, a gente vai criando resultados incríveis aqui dentro do CorelDRAW. Olha só que legal. Aqui já deu um efeito bem interessante. Vamos aplicar um efeito aqui nesse background. Eu vou adicionar um efeito de ruído aqui no background, tá? Para a gente ver como é que fica aqui a textura. Então eu vou vir aqui em ruído, vou clicar aqui em adicionar ruído. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Agora sim, adicionar ruído. Vamos aumentar aqui, vou botar aqui uniforme, que eu acho que fica bem melhor, bem legal, acaba dando uma textura bem bacana ali. Vamos adicionar mais alguns efeitos aqui, então vou vir aqui no mais, vamos ver aqui em colorir. Ah tá, aqui a gente pode ir mudando a tonalidade, bem interessante também. Olha só que bacana que ficou esse verde aí. Vou dar um OK aqui mesmo. Vou adicionar aqui, ó, vou revelar aqui alguns dos efeitos que eu já tinha aplicado. Esse aqui não, vou colocar aqui a pele de elefante para a gente ver como é que fica. Bem legal. E daqui, pessoal, o mais interessante é que a gente vai criando cada efeito bem legal mesmo, né? A partir de simples cliques. Deixa eu dar um tom de verde aqui mais escuro, ó, já que a gente mudou aqui. Deixar um tom de verde mais escuro. Olha só que bacana. Então vocês vão testando aí e vocês conseguem chegar a resultados incríveis dentro do CorelDRAW. Na próxima aula eu vou criar um flyer usando o CorelDRAW 2019 e você vai ver como isso é mais fácil, como você consegue chegar a resultados incríveis usando essa nova versão do CorelDRAW, tá? Então a próxima aula do curso de CorelDRAW eu vou usar essa versão 2019 só para a gente ver a facilidade que ela nos trouxe com essa questão de efeito em tempo real, né, sem precisar converter algum objeto em bitmap. Bom, se você gostou dessa apresentação, dá um like nesse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou e não esqueça de se inscrever no canal, beleza? A gente se vê na próxima.